querido Padre Sardinha, querida mamãe, porque se é mãe de um padre, é mãe de todos, não é isso, Sardinha? Não é? Então, vou chamar de mamãe Felicidade, e que nos dá, além da felicidade, a alegria de celebrar seu centenário aqui nessa noite. Estamos aí, mamãe. E a todos nós aqui reunidos e aqueles que de casa nos acompanham, vivenciando esse momento de graça sublime que é a Eucaristia, quando a gente se põe a ouvir a palavra, a se esforçar para colocá-la em prática e ver a prática de Deus acontecendo, quando Ele se oferece a si mesmo como alimento, como vida para cada um de nós. É de fato impossível a gente entender a palavra de Deus sem mergulhar no primeiro século. Talvez um dos séculos que mais se borbulhava a cultura helênica, que era a cultura que tinha nascido 3 séculos antes do nascimento de Cristo, que buscou todo o conhecimento, aliás, no norte da África, no qual nós falamos e celebramos um norte-africano hoje, Santo Agostinho, que de Hipona, não é? Foi seu bispo, uma cidade que eu já tive a oportunidade de conhecer, mas que tem, acho que meia dúzia de católicos, justamente os freis, né, da OSA lá, da Ordem de Santo Agostinho, que cuidam desta diocese que nem existe mais de fato, né, só existe de direito, mas não existe de fato. Mas que dali brilharam santos padres e grande parte de conhecimento teológico que a gente tem, sobretudo já o início de uma abertura à cultura clássica, que praticamente 800 anos antes de Santo Agostinho foi relida, especialmente Platão, e possibilitou que a igreja, que vivia um tempo de colocar os seus conceitos no lugar, ali no século V, pudesse contar com esse bispo, inclusive para instaurar o primeiro cânon bíblico. Às vezes a gente tem uns irmãozinhos, e a gente respeita cristãos de outras denominações que chegam e falam, sua Bíblia, né? Não. Essa Bíblia tem 1500 anos praticamente, e esse cânon já foi traçado como alguns dos sacramentos ali firmados diante da teologia deste grande homem que, tendo se convertido, eu acredito que aproveitou toda a sua história para construir, como São Paulo, um cristianismo engajado ao seu tempo, que respondia não só às necessidades da igreja, que precisava fixar sua doutrina em palavras, em conceitos, em doutrinas, como eu disse, em dogmas inclusive, mas também de um povo sedento de conhecer a Deus e tendo esse amor maior, esse amor que nos criou como uma grande mola propulsora da nossa liberdade, da vida em sociedade, e Santo Agostinho nos deixou inúmeras obras, inclusive obras da Santíssima Trindade, que até hoje a gente tenta compreender a grandeza dessa obra diante deste mistério, mas com muita humildade sempre, porque não adianta ser conhecedor da palavra e não ter a verdadeira humildade. E nós estamos diante de uma provocação desde domingo, e vem um eco de domingo dizendo assim, olha, nós precisamos de coerência, não adianta a gente falar e não viver. E aí a gente mergulha numa cultura lá dos gregos, numa busca de conhecimento que havia na época, mas Jesus está lidando no seu tempo com homens bons, com homens que, entre aspas, eram sepulcros caiados, né? O que a gente faz lá no dia 2 antes do dia 2 de novembro? A gente vai lá, faz uma limpeza lá no cemitério, né? Antigamente, naqueles sepulcros que já não tem mais dono, se passa um cal, né? Então eles ficam branquinhos. E é essa referência que Jesus está fazendo. Muito perto do Monte das Oliveiras, onde era um monte onde todo mundo queria, e até hoje todo mundo quer enterrar, porque lá vai ser os primeiros a ressuscitarem, passar na porta dourada, etc. e tal. Mas Jesus estava falando se aquilo correspondia a uma experiência interior, se aquilo de fato correspondia a uma experiência de transformação de vida, porque viver a lei pela lei é
como se viver apenas um pensamento, e que havia, inclusive, uma heresia na época que se chamava gnose, que já estava presente, especialmente entre a cultura grega, que falava assim: não, basta eu conhecer a Deus, e já está bom. E o Evangelho nos faz essa memória. Olha, sim, é preciso conhecer a Deus. Sim, é preciso ter um sentimento com Deus. Mas também há necessidade de ter atitudes. Porque aquilo que é, é. E aquilo que parece, pode não ser. Diante da palavra de Deus, São Paulo está recebendo uma notícia. A primeira notícia boa do Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, é uma comunidade fundada que São Paulo pensou que não ia dar em nada. A comunidade dos Tessalonicenses. Ele vai e escreve uma primeira carta. Essa primeira carta demonstrando toda a alegria por ter descoberto que, naquela comunidade que parecia fraquinha, ele recebeu a notícia que ela estava forte e vigorosa. E aí ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, que aliás é o primeiro texto do Novo Testamento, escrito em torno do ano de 53. Mas acontece que essa comunidade precisa de outros ajustes, como nós precisamos. Às vezes nós que somos cristãos, aqueles que nasceram como eu, né, que a gente já saiu do batizado, depois virou catequista, nunca saiu da igreja, a gente não tem. E certamente o Sardinha foi aqui, né? Porque uma mãe que tem um filho padre certamente educou ali na fé, não foi como a experiência de Santo Agostinho, que foi para o mundo, né? A gente não. A gente que foi criado ali, por vezes acha que não precisa também de uma correção. Por vezes acha que também que não precisa de um ajuste. Porque a gente olha para o mundo e fala assim, olha aí o mundo, olha esses drogados, olha isso, olha aquilo. E a gente esquece de se olhar no item mais poderoso. Qual é a minha transformação? E olha, que se a gente notar, é muito mais fácil dar um cavalo de pau num carro do que ajustar ele num lugar fino. Quem dirige sabe disso. Para dar um cavalo de pau a gente faz assim. Para estacionar numa vaga pequena, a gente vai, volta, sai, volta. E Jesus está falando desse ajuste fino, que os fariseus esqueceram, porque iam lá, arrumavam os túmulos, falavam assim, coitadinho dos profetas, mas não viviam aquilo que os profetas indicavam. Liam os profetas, mas não viviam. Muitas vezes a gente pode passar por essa experiência, que é uma experiência religiosa, de viver a prática do culto, e não a transformação e a salvação que o culto traz. Hoje a gente pode viver ainda essa experiência. E aí, na carta aos Tessalonicenses, São Paulo está falando assim, de gente que estava certamente muito acomodadinha lá na comunidade, porque eles tinham um pensamento, Jesus vai voltar, é amanhã, então deixa eu descansar. Não, mas pode ser semana que vem, ainda dá comida para a semana que vem, eu vou descansar. E aí São Paulo fala assim, não, a gente tem que ajustar isso, porque enquanto não chegar a hora, o ordinário das nossas vidas tem que acontecer. Está aí um segredo. Você sabe por quê? São Paulo está ensinando um segredo, inclusive, para que a gente se livre de todo o transtorno de ansiedade. Um segredo, aliás, ensinado em Eclesiastes 3, quando fala dos 14 tempos da alma. Há um tempo para cada coisa. Porque o Senhor deve nos pegar fazendo aquilo que sempre fizemos, com justiça. Por isso a gente não para, espera. A gente faz esse tipo de pausa restauradora, mas que a vida não para, a vida continua. E aí São Paulo dá outra dica, mais no início da leitura, que eu acho tão igual ou mais importante. Me falem com quem vós estão andando. O próprio Jesus diz isso. Me diga com quem andas que eu vou dizer quem és. Não é? Está na Bíblia. É um ditado bastante popular, mas é bíblico. O que faz
um amigo mau, e um pai e uma mãe sabem sempre disso, para um filho bom. Transformam um filho bom num filho mau. A mãe puxava a orelha, mas os pais hoje são demasiadamente... Eles têm dor de barriga, para não dizer aquela palavra que começa com G, para corrigir os seus filhos. Mas antes a gente era corrigido assim, não vai andar com esse moleque. E a gente não andava. Se andava, a orelha ficava vermelha, não é felicidade? Levava um chute, mas aprendia. Doía na hora, mas não ia doer para toda a vida. E São Paulo está dizendo assim, olha, de fato, quem está perto de nós influencia muito. E às vezes a gente não tem noção disso. Se eu for lá na casa da dona Felicidade tomar um café amanhã à tarde, não é possível, mas eu vou um dia. Ela vai lá colocar algumas coisas na mesa. Vai ter um biscoito gostoso, uma bolacha gostosa. E aí eu vou comer aquela bolacha e falar assim, Felicidade, onde você comprou essa bolacha? Que bolacha gostosa. Ela falou, foi ali no mercadinho. E aí toda vez que eu for no mercadinho eu vou olhar, será que tem a bolacha que a dona Felicidade tinha em casa? O que é isso, gente? É influenciar. Quando nós estamos juntos, nós influenciamos gostos, nós influenciamos palavras, nós influenciamos costumes. Então, quem está em Cristo, procure estar com quem está em Cristo. Eu vejo isso na minha vida prática de sacerdote, morei na Diocese de Jales, Sardinha sabe, fazendo faculdade lá em Ilha Solteira. E num determinado momento da minha vida, um pouquinho até antes de ir para a Ilha Solteira, fazer faculdade, o meu diretor espiritual disse assim, está na hora de você podar os seus amigos para começar a frutificar em Deus. Eu pensei, mas podar amigos? E eu digo mais, ele diz, perceber que eles são seus inimigos. Porque eram gente que influenciava no meu namoro, dizendo assim, você é da igreja, duvido que você namora. Então você não gosta da fruta, porque você não pega ela direito. São amigos que vão influenciando a gente para o mal. E isso não acontece no dia a dia? Para ser da verdade, então, é preciso estar cheio de vida, reluzir de justiça e andar com quem de fato vive na verdade. Sem isso, nós vamos ser como sepulcros caiados. Vamos viver nesse mundo de conveniência, de plasticidade e de pouca verdade, portanto, de pouca vida, portanto, de pouco caminho, portanto, quase sem Jesus. Mas essa, eu espero que não seja a nossa escolha. Por isso hoje, a aprendizagem desta catequese espiritual que a igreja nos dá através da liturgia é: deixe de andar com quem não reza. Deixe de andar com os pecadores. Na hora de salvá-los, vá, mas deixe de andar com eles. E esteja atento para o que você vive hoje. Porque o que você vive hoje é importante para que, se vivendo a santidade, o caminho, a verdade e a vida que é Cristo, quando Ele voltar, Ele te pegue assim. Nunca e jamais de braços cruzados, esperando o céu se abrir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.